E nesta manhã eu gostaria de falar com os irmãos sobre casa espiritual. And this morning I'd like to speak to you about the spiritual home. Você sabe, a Bíblia usa muitas vezes a imagem de uma casa Very often the Bible uses the image of a home para descrever a nossa vida, to describe our lives, mas também a nossa relação com Deus. but also our relationship with God. Então hoje eu gostaria que refletíssemos sobre a nossa vida, So today I'd like us to reflect on our lives, pensando nesta imagem, uma casa espiritual. keeping in mind this image of a spiritual home. E gostaria que pudéssemos responder a uma pergunta fundamental. And I would like us to be able to answer a very fundamental question. E a pergunta é, deixa lá ver se ele... Agora, aqui está. Quem é o dono da tua casa? And the question is, who is the owner of your home? Ou seja, quem é o dono da tua vida? Or in other words, who is the owner of your life? E deixa-me dizer que nós muitas vezes vivemos a nossa vida And many times we live our lives como se fosse nossa. as if it were ours. O nosso tempo, Our time, as nossas coisas, our things, a nossa família. our family. Vivemos como se a vida fosse nossa. We live as if all of life belongs to E us. Deus fosse apenas alguém a quem nós recorremos quando alguma coisa na vida não está a correr muito bem. And as if God is simply someone that we run to when things aren't going too well in life. E chegamos a Deus quase como que em busca do gênio da lâmpada, And we come to God almost as if He's a genie of the lamp, à espera que Ele nos conceda uns desejos e resolva os nossos problemas. hoping that He's going to be able to grant some wishes and resolve some problems. Mas segundo a palavra de Deus, nós percebemos que Deus é muito mais do que isso. But according to the Word of God, we learn that God is much more than that. Amém? Em primeiro lugar, Deus é dono de tudo. First of all, God is the owner of Diga everything. comigo, Deus é Say with me, God is dono de tudo. the owner of everything. A Bíblia afirma que Deus é o criador de todas as coisas, The Bible affirms that God is the creator of all things, mas também é o dono de todas as coisas. but He's also the owner of all things. A palavra de Deus diz em Colossenses: In Colossians, por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, for by Him all things were created in heaven and on earth, as visíveis e as invisíveis, visible and invisible, sejam tronos, soberanias, quer poderes, quer autoridades. whether thrones or dominions or rulers or authorities. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. All things were created through Him and for Him. 1 Coríntios 1 Corinthians. diz-nos: há um só Deus, Yet for us there is one God, o Pai, the Father, de quem é tudo e para quem nós vivemos. from whom are all things and for whom we exist. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas. And one Lord Jesus Christ, through whom are all things. Romanos. Romans. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. For from Him and through Him and to Him are all things. E podíamos continuar pela Bíblia fora, porque são tantos os textos que nós encontramos And we could continue looking throughout the Bible because there's so many texts we find que nos lembram que Deus é dono de tudo. that remind us that God is the owner of everything. Isso significa que nós, meus queridos, não somos donos de nada. That means, therefore, that we are owners of nothing. Aliás, o próprio Jesus, ao falar da parábola dos talentos, ele lembra-nos disso. Jesus Himself, when He spoke about the parable of the talents, He explains this. Ele lembra-nos que ele é o dono de tudo e nós somos apenas mordomos. He reminds us that He is the owner of everything and we are apparently only the stewards. Nós somos apenas mordomos de tudo o que ele nos confiou. We are only the stewards of whatever He has entrusted to us. A nossa família, Our family, as finanças e os bens que our temos, finances, our material goods, os talentos e os our recursos, resources, our talents, o tempo e as oportunidades que temos, the time and opportunities we have, e até a saúde que temos. and even the health we have. Tudo é dele. All of it belongs to Him. Tudo é dele. All of it belongs to Him. E nós precisamos nos lembrar disso. And we have to remember this. Atos lembra-nos. The book of Acts reminds us,
porque nele vivemos e nos movemos e existimos. For in him we live and move and exist. Então precisamos nos lembrar que a vida que temos não é nossa, meus queridos. So we have to remember that the life we have doesn't belong to us. É um empréstimo sagrado It is a loan from God, e é temporário. and it's temporary. Porque segundo a palavra de Deus, Because according to God's word, um dia nós vamos prestar contas ao dono de todas as coisas. one day we're going to answer to the owner of all things. Romanos fala-nos disso. Romans speaks of this. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. So then each of us will give an account of himself to God. Amém? Então Deus é dono de And so God is the owner of tudo. everything, Quer você queira, quer você não queira, whether you like it or not, quer você reconheça, quer você não reconheça. whether you recognize it or not. Às vezes só reconhecemos quando estamos doentes, não podemos fazer nada. Sometimes we only recognize these things when we're sick and are unable to do anything. Mas a verdade é que tudo o que temos é dele. But the truth is that everything we have comes from Him. Ele é dono de todas as coisas. He is the owner of all things. Amém? Mas Deus não apenas é o dono de tudo, But He's not just the owner of everything, como Deus quer habitar em ti, na tua vida, God wants to dwell in you, in your life, através do seu Espírito. through His Holy Spirit. Deus quer vir e habitar com cada um de nós. God wants to come and abide in each one of us. Ouça, Deus não é apenas dono, God is not just the owner, mas Ele deseja viver contigo. but He desires to live with you. Ele deseja habitar em ti. He desires to live in you. Olha, há pessoas que têm várias propriedades, têm mais do que uma. There are some people that have various properties, they own multiple properties. E eu lembro-me de estar a falar com alguém que estava a falar do seu patrão, que o patrão tinha muitas propriedades. And I was speaking with somebody who was telling me about their boss who owns many properties. E ele dizia, ele tem casa aqui, tem casa ali, tem casa acolá. He has a house here, there, the other place. Mas sabe, no fim do dia, ele só habita numa delas. But you know what? At the end of the day, he only lives in one of them. De vez em quando visita as outras. Once in a while, he visits the other ones. Mas esta pessoa dizia-me, bem, ele tem tantas propriedades que ele até, eu acho que ele já se esqueceu que tem algumas, porque algumas ele nem põe lá os pés. This person was saying, well, he has so many properties that I think he's probably forgotten about a few of them. He doesn't even go there. Ou seja, ele dá-se ao luxo de não apreciar todas as propriedades que ele tem, não So é? he doesn't even have the ability to appreciate all of the properties that he owns. Mas deixe-me dizer-lhe que Deus é diferente. But let me tell you that God is different. Apesar de Deus ser o dono e o proprietário de tudo o que existe nesta terra Despite God being the owner of everything in existence e de todos nós, and of all of us, dos que reconhecem e dos que não reconhecem, those that recognize him and those that don't, apesar de ele ser proprietário de tanta coisa, despite him being the owner of everything, ele tem interesse em cada um de nós. he is interested in each one of us. Ele tem interesse na tua vida. He is interested in your life. Ele valoriza-te He values you ao ponto de ele querer habitar em ti. to the point of wishing to dwell within you. Amém? Deus quer não apenas ser dono, mas Ele quer habitar em ti através do seu Espírito. God doesn't just want to be the owner, but he wants to live in you through his Holy Spirit. Isto significa que Ele quer estar perto de ti. This means he wants to be close to you. Ele valoriza-te. He values you. Ele quer ter uma proximidade que não é ali, não é ocasional, mas é 24 He horas. wants to be close to you, not occasionally, but 24 hours a day. Ele quer habitar em nós. He wants to live in us. Veja o que a palavra de Deus diz, João 14, 23. John 14:23 says, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Perdoa-me. Jesus answered him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him. Viremos para ele e faremos nele morada. And we will come to him and make our home with him. Ainda no mesmo capítulo, Same chapter. dizia Jesus, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, And I will ask the Father, and he will give you another helper, para que fique convosco para sempre. to be with you forever. Vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. You know him, for he dwells with you and will be in you.
1 Coríntios. 1 Corinthians. Isto hoje é um estudo bíblico. Today is a Bible study. Não sabeis vós que sois o templo de Deus Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit e que o Espírito de Deus habita em vós? within you? Ouça, quando Jesus veio à terra, When Jesus came to earth, ele foi Deus conosco. he was God with us. Mas agora, But now, com a descida do Espírito Santo, with the coming of the Holy Spirit, é Deus em nós. it's God in us. Amém? É Deus em It nós. is God in us. Jesus estava limitado ao espaço e ao tempo na Je- forma humana em que veio. Jesus was limited to time and space in the human manner. Ele não conseguia estar com todos ao mesmo tempo. He couldn't be with everyone at the same time. Mas o Espírito Santo não tem essa limitação. But the Holy Spirit doesn't have that limitation. Amém? Isso significa Ele habitando em nós, Ele está conosco em todo o It tempo. means that when he dwells within us, he's with us all the time. Amém? A questão é como é que nós tratamos aquele que veio para habitar em nós? The question is, how do we treat this one who came to dwell within us? Como é que nós coabitamos com o Espírito Santo? How do we coexist or cohabitate with the Holy Spirit? E eu gostaria que nós nos focássemos um pouco nesta questão, porque isto é importante. And I would like to think about this question because it's important. E eu quero-vos mostrar um gráfico que nos mostra algumas formas como as pessoas muitas vezes coabitam com o Espírito Santo. We're going to look at a few different ways that people coexist or cohabitate with the Holy Spirit. Como elas lidam com a presença do Espírito Santo. How they deal with the presence of the Holy Spirit. E em primeiro lugar, há muitas pessoas que lidam com o Espírito Santo como se ele fosse um estranho. First of all, there are many people that deal with the Holy Spirit as if he's a stranger. Como é que nós tratamos o estranho? How do we treat a stranger? Tem acesso à nossa casa? Do they have access to our home? Não tem, pois não? No, right? O estranho não tem acesso à nossa casa. The stranger doesn't have access to our home. Ele até pode bater à porta, He might even knock on the door, mas ele não passa da porta, pois não? but he's not getting through that door. E deixe-me dizer que há muita gente que lida com o Espírito Santo assim. And there are many people that deal with the Holy Spirit this way. Eles lidam com o Espírito Santo como se ele fosse um estranho. They deal with the Holy Spirit as if he's a stranger. E uns fazem-no porque não o conhecem. Some do this because they simply don't know him. Eles de facto nunca ouviram falar do Espírito Santo, de Deus, eles não sabem quem é, por isso eles tratam-no como um estranho. In fact, they've never heard of God or the Holy Spirit, therefore they treat him like E a essa, stranger. é a razão porque o mantêm fora da sua casa. And that's the reason why they don't allow him in their home. Mas infelizmente há uns que já o conheceram, But unfortunately, there are some that already have known him. até já o tiveram dentro da sua casa, They may even have once allowed him in their home, mas que hoje escolheram ignorar. but today they choose to ignore. Escolheram afastá-lo, metê-lo do lado de fora They chose to distance themselves and put him out. e portarem-se como o filho pródigo And they act like that prodigal son que se quis distanciar do pai. that wanted to be distant from his father. E há gente que, infelizmente, apesar de já ter conhecido ao Senhor, And there are people that unfortunately may already have known the Lord, infelizmente decidiram pôr o Espírito Santo e tratá-lo como um estranho do lado de fora da sua vida. but unfortunately they ultimately decide to cast out the Holy Spirit from their lives. Mas há aqueles que tratam o Espírito Santo como se fosse uma visita. There are others that treat the Holy Spirit as if he were a visitor. E o que é que nós fazemos à visita? Oh, bem-vindo, que bom vê-lo. What do we do to visitors? Hello, welcome, good to see you. Nós abrimos a porta da nossa casa We open the doors of our home e recebemos a visita de bom grado. and we receive them gladly. E recebemos de muito bom grado, em especial quando ela vem em dias específicos. And we, of course, welcome them even more emphatically when they come on specific days, E quando de preferência nos avisou que vinha, não é? preferably when they've warned us that they're going to show up. Ou você é daqueles que gosta de visitas inesperadas? Or are you the type of person that likes surprise visits? De um modo geral, todos nós gostamos de uma visita que seja marcada, não é? Generally speaking, we all like visits that we've planned. Porquê? Porque nós queremos garantir que a casa está arrumada, está tudo no lugar, é ou não é? Why? Because we want to guarantee that the house is in order and everything is in its place. Nós não queremos que a visita veja algumas coisas que estão fora do lugar. We don't want our visitors to see things that are not in their place. E há pessoas que lidam com o
Espírito Santo desta forma. And there are people that deal with the Holy Spirit this way. Marcam dias para se encontrar com Ele. They schedule days to get together. Ou é domingo, ok, hoje eu vou ter um encontro com o Espírito Santo. Oh, it's Sunday today, so today I'm gonna meet up with the Holy Spirit. Espírito Santo, és bem-vindo. Holy Spirit, you're welcome. Hoje tu podes vir. Today you can come in. Eu até já pus uma roupa tão bonita, I've even worn my Sunday best. um sorriso, a Bíblia debaixo do braço. I have a smile on my face and a Bible under my arm, E achamos que Ele não vai notar o que está desarrumado na nossa vida. and we think He won't see what's untidy in our lives. E temos esta relação com o Espírito Santo, que é uma relação esporádica, ocasional. And we have this relationship with the Holy Spirit that is occasional or sporadic. Ele é apenas uma visita. He's simply a visitor. Ele não é bem-vindo a morar. He's not welcome to live. Ele é bem-vindo a visitar-nos. He's welcome to visit De us. vez em quando, sim, Senhor, vem e abençoa a minha vida. From time to time. Yes, Lord, please bless me. Vem, sim, eu quero que tu venhas e que estejas comigo, perto. I'd like you to be with me, Mas de vez em quando, but only from time to time. tratamos o Espírito Santo como se fosse uma visita. We treat the Holy Spirit as if He were simply a visitor. Há aqueles que tratam o Espírito Santo como se ele fosse um colega de quarto. There are others that treat the Holy Spirit as if He's a roommate. E isto significa que estão juntos na mesma casa, And this means that, yes, they're both together in the same home, mas eles dividem a casa. but they divide the house. Ou seja, na hora da verdade, cada um tem o seu espaço. In other words, at the moment of truth, each one has their own separate Cada um space. tem a sua própria vida. Each one has their own life, E cada um tem que cuidar da sua própria vida. and each one needs to take care of themselves. Ou seja, é uma relação de conveniência. So it's a relationship of convenience. Uma partilha que é conveniente. We share some things when it's convenient, Mas no fim do dia, but at the end of the day, cada um tem o seu espaço, each one has their own as suas space, coisas, their own things, a sua própria vida. their own lives. E há aqueles que lidam com o Espírito Santo como se ele fosse um inquilino. There are others that deal with the Holy Spirit as if He were a tenant. E o inquilino também está na casa. The tenant is also in the home. Mas o que é que acontece ao inquilino? But what happens to the tenant? Eu pus ali a imagem de uma casinha só com um compartimento ali com a luz ligada. I put this image of this little house with only one window lit up. Para nos lembrar que o inquilino, ele está limitado no seu acesso. To remind everyone that the tenant is limited in their access. Ou seja, ele não tem a livre acesso a tudo. So they don't have free access to everything. Ele está lá na casa, They are in the home, mas ele alugou só um espaço. but they only rent out their little Então, space. ele só tem acesso e só está autorizado para se mover dentro daquele espaço. So the tenant only has access to and is only allowed to move within that space they rent. E é assim que muitas vezes nós lidamos com o Espírito Santo. Many times we also deal with the Holy Spirit this way. Nós queremos Ele na nossa vida, We want Him in our life, mas nós limitamos as áreas da nossa vida a que Ele tem acesso. but we limit the areas of our lives that He has access to. Nós limitamos a sua ação dentro da nossa vida. We limit His action within our lives. E esta é uma relação de interesse, não é? And this is, of course, a relationship of convenience. Não importa tu estejas. Doesn't matter where you are. Não, eu não me importo tu estejas na casa, Oh, I don't mind that you're in the house porque eu até tenho algum benefício com isso. because I do benefit from that, Mas tu não és o dono da casa. but you're not the owner of the house. O inquilino não é o dono. The tenant is not the owner. E é assim que muitas pessoas lidam com o Espírito Santo. And that's how many people deal with the Holy Spirit. Fazem-no saber que ele não é o dono. They let Him know that He is not the owner. Ele está na casa, He's in the house, mas ele tem acesso limitado but He has limited access no espaço e nas suas ações. in space and in what He's able to do. E há ainda aqueles que o tratam como mordomo, There are others that treat Him as a steward, conforme falava no início. as we've spoken earlier. Pois é, andamos equivocados e achamos que nós é que somos os donos de tudo We're mistaken when we think that we are the owners of everything, e que ele é que existe para fazer a nossa vontade. and He exists to serve us and do our will. Ele está na casa. Yes, He's in the O home. Espírito Santo
veio habitar, é bem-vindo a estar na casa. The Holy Spirit came to dwell. He's welcome to be in the home. Nós abrimos a porta. We open the door. Vem, eu preciso de ti. Yes, please come in. I need your help. Mas só queremos que Ele faça a nossa vontade. But we just want him to do our will. Queremos que Ele esteja presente na nossa vida, We want- mas só para nos servir. We want him to be present in our lives, but only to serve us. E isto é uma relação utilitária. And this is a utilitarian relationship. Tratamos o Espírito Santo como se ele fosse um mordomo, We treat the Holy Spirit as if he were a steward, um servo a servant que habita na nossa vida para nos fazer as nossas vontades. that lives in our lives to do our bidding. E por fim, And lastly, temos aqueles que tratam o Espírito Santo como Senhor e dono. we have those that treat the Holy Spirit as Lord and owner. E estes dizem: a casa é tua. And these people say, the house is yours. Tu tens liberdade total You have total freedom para governar à tua vontade. to run things however you wish. E isto é uma relação de entrega. And this is a relationship of surrender. Agora, olhando para estas formas, para estes tipos, Now, looking to these different types of relationships, a pergunta é: qual deles és tu? the question is, which one of these applies to you? Em qual destes tu te identificas? Which one of these do you identify most with? Como é que tu estás a coabitar com o Espírito Santo? How are you cohabitating with the Holy Spirit? Que espaço estás tu a dar ao Espírito Santo na tua vida? What space are you giving to the Holy Spirit in your life? A forma, ouça, isto é importante, Listen carefully, it's important. a forma como coabitamos com o Espírito Santo The way we cohabitate with the Holy Spirit determina o quanto Deus se move na nossa vida. determines how much God moves in our life. Deixa-me dizer-lhe, há pessoas que acham que Deus abençoa mais uns do que outros. There are people that believe that God blesses some more than others, Como se Deus preferisse mais uns do que outros. as if God preferred those people over the other Mas people. isso não é verdade, meus But queridos. that's not true. A questão aqui não tem a ver com Deus ter preferência de uns sobre The outros. question here has nothing to do with God preferring one over the other. Mas muitas vezes tem a ver com a forma como nós nos relacionamos com Deus através do seu Espírito. But it has to do with the way we relate with God via His Holy A Spirit. forma como estamos a coabitar com o Espírito Santo na nossa vida. The way we are cohabitating with the Holy Spirit in our life. Por isso pergunto novamente, And so I ask once again, como é que tu estás a coabitar com o Espírito Santo na tua vida? how are you cohabitating with the Holy Spirit in your life? Que tipo de relação estás tu a desenvolver com o Espírito Santo? What type of relationship are you developing with the Holy Spirit? Precisamos de pensar nisto. We have to think about this. Sabe porquê? Do you know why? Porque Deus quer governar a nossa vida. Because God wants to govern our lives. Deus quer ser Senhor e dono da nossa vida. God wants to be the Lord and owner of our life. Deixe-me mostrar-lhe o que Jesus nos ensinou. Let me show you what Jesus taught us. Jesus ensinou-nos a orar. And Jesus taught us to pray, Venha o teu reino. your kingdom come, Seja feita a tua vontade, your will be done, assim na terra como no céu. on earth as it is in heaven. E esta é uma oração de And, rendição. and this is a prayer of submission. E deixe-me dizer que rendição verdadeira Let me tell you that true surrender é deixar Deus governar todas as áreas da nossa vida. is to allow God to govern all the areas of our lives, Não é sermos seletivos not to be e selective escolher apenas umas, and to choose the mas é areas, deixar Ele governar todas as áreas da nossa vida. but to allow Him to govern all the areas of our life. E eu sei que não é fácil. And I know it's not easy. Há áreas onde todos nós resistimos mais. There are areas where we all resist a little bit more. Pode ser diferente de pessoa para pessoa nas áreas, It não é? might be different from person to person, Mas todos nós temos áreas em que resistimos mais ao governo do Espírito Santo. but we all have areas in our life that we resist the Holy Spirit moving. Por exemplo, para alguns é na área das finanças. For some, it may be the area of finances.
Nós até costumamos dizer, os pastores costumam dizer que a carteira é a última coisa a converter-se na vida das pessoas. Pastors often say that the wallet is the last thing to convert in people's lives. É verdade. And it's true. Há pessoas que a área das finanças é uma área onde elas resistem ao governo de Deus. It's true. There are people that the area of finances is the one that they resist God working in. Por quê? Porque Deus diz para dar. Why? Because God says to give. E de repente nós não concordamos muito com isso. But all of a sudden we don't really agree with that. Agora vou dar os meus dízimos, as minhas ofertas, dar, não pode ser só assim. I'm going to give my tithes, offerings. It doesn't work that way. E umas vezes porque discordamos, And sometimes because we disagree, outras porque duvidamos e achamos que vai nos fazer falta. other times because we doubt and we feel like we're gonna have need for that. Mas a verdade é que por vezes resistimos à voz do Espírito Santo But oftentimes we resist the voice of the Holy Spirit que quer governar a nossa vida. that wants to govern our life. Eu lembro-me de ter um tio, I remember I had an uncle. do lado da minha mãe foram todos criados no Evangelho From my mom's side, they grew up Christian. e não, de novos, né? O meu avô converteu-se e levou toda aquela gente para a igreja. So my grandfather converted and took everybody to church, so they were in that life from very young. Mas eu lembro-me de haver um tio que passava sempre lá em casa. But I remember there was an uncle that always passed by my house. E eu lembro-me de às vezes haver aquelas conversas, falava-se coisas da igreja. And I know sometimes they had conversations, they would speak about church things. E eu lembro-me, quando chegava à área das finanças, ele dizia sempre, isso é o que eles querem, pensam que eu vou para lá dar o meu dinheiro. And when it came to the area of finances, he would always say, "Oh, well, that's what they wish. They think I'm going to go give all my money, Agora dar o meu dinheiro à igreja. give my money to church. Vou enriquecer o pastor. Oh, I'm going to be making the pastor rich." Estão todos os pastores muito ricos, como vocês podem ver. Then all the pastors would be very rich, as you can imagine. Mas era assim que ele via. But that's how he saw E things. eu lembro da minha mãe dizer, para com essas coisas, isso tem algum sentido, tu não sabes o que a palavra de Deus diz. And I remember my mom saying, "Well, stop with that. Don't you know what the Word of God says? Não devias pensar assim, isso está errado. You shouldn't think that way. That's wrong. Estás a resistir àquilo que Deus diz na sua palavra. You're resisting what God says in His Word." E eu não me interessa, o dinheiro é meu, eu é que sei. And he would say, "Well, I don't care about that. The money's mine," Diz o mordomo ao dono, says the servant to the master. certo? Porque se ele é o dono de tudo, Because if he is the owner of everything, quando nós resistimos, when we resist, a figura que estamos a fazer é a figura de um mordomo a dar ordens sobre o dono. what we end up looking like is is a servant that is trying to order around the master. Resumindo a história, levou um tempo até que ele se convertesse Summing up the story, it took some time for him to truly convert nessa área. in that area. Mas graças a Deus, houve um culto que ele foi, eu não sei, ele foi tocado e eu lembro dele falar disso. But thanks be to God, there was a service that he went to and he was touched, and I remember him talking about it. E que ele finalmente, ele converteu-se ao Senhor naquela área que estava a ser tão difícil para ele. And that he finally gave himself to the Lord in that area, which was such a struggle for him. E graças a Deus que ele teve o cuidado de vir e dizer também ao pé de nós And thank God he had the good sense to come and say it around us, esse bom testemunho. to give us that good witness, that good testimony. Amém? Então, para alguns, a área das finanças é uma área difícil. And so for some, the area of finances is a hard one to deal with. Deus diz para dar, Deus diz para abençoar, para não ficarmos agarrados ao dinheiro e às coisas deste mundo. God tells us to give and to bless and to not remain attached to the things of this world. Mas cuidado, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. But be careful, because the love of money is the root of all evil. E não duvides. And don't doubt. Não duvides que quando tu dás, o Senhor vai cuidar da tua vida e das tuas finanças. Don't doubt, because when you give, the Lord will care for your life and your finances. Quando nós não resistimos a Deus, pelo contrário, nos rendemos à sua vontade, When we don't resist God, but to the contrary, we surrender to His will, nós podemos ver também a bênção do Senhor a vir sobre a nossa vida. we can see the blessing of God coming upon our life. Amém? Você tem experimentado a bênção do Senhor na área das Have finanças? you experienced God's blessing in the area of your É finances? porque se não tem, Because if not, é porque se calhar você está a tentar gerir você essa área. that perhaps you're trying to manage that area yourself. E está a dizer ao Espírito Santo, desculpa, mas esta área quem
Quem vai mandar sou eu. And you're telling the Holy Spirit, sorry, but in this area, I'm the boss. Desculpa, mas o teu conselho não me parece que seja apropriado, capaz. I'm sorry, but I don't think your advice is very good. Vou eu fazer à minha maneira. I'm going to do things my way. E depois as coisas dão para o torto. And then when things go wrong, E nós pensamos, ai, Deus é que não me ama. and we think, oh, God doesn't love me. Deus não cuida de mim. God doesn't care for Por que é me. que isto me aconteceu? Why did this happen to me? Se calhar porque tu estás a resistir. Maybe because you've been resisting. E tu precisas de dar mais ouvidos ao Espírito Santo que habita em ti. And you need to listen more to the Holy Spirit who Os lives caminhos de in you. Deus são mais altos. God's ways are higher. É verdade que na matemática humana dar é perder. It's true in human math, to give something is to lose, Mas deixa-me dizer que não é assim na matemática de Deus. but God's math doesn't work that way. E eu posso dizer isso por experiência. And I can tell you that from personal experience. Eu comecei a dar o dízimo e sabe o que eu ganhava? Uma miséria. I started giving my tithe when I made basically nothing. Acredite. E sabe o que mais? Fui sempre fiel ao Senhor. And you know what else? I was always faithful to the Lord. E o Senhor sempre supriu as necessidades. And the Lord always met my needs. E hoje posso dizer que tenho mais do que aquilo que tinha. And today I can say I have more than what I had Porque eu dei ouvidos à voz do Espírito Santo. because I listened to the voice of the Holy Spirit. Amém? Outros resistem na área dos relacionamentos. Others resist in the area of relationships. Deus diz para esperar. God tells us to wait. Deus diz para casar. God tells us to get married. Mas casar, isso até parece estar em desuso. Já não se usa, é melhor juntar. Oh, but getting married is an old custom. It's just better to get together. Deus diz para perdoar. God tells us to forgive O cônjuge, os your familiares. spouse, your family members. Mas nós, não vou nada perdoar, Senhor. We say, no, I'm not going to Não forgive. vou. I won't. Estás-te a esquecer do que Ele me fez. You're forgetting what he did. Deus diz para não deixar. God says to not leave. E nós, ei, já não posso com esse marido que eu tenho. Oh, I can't stand this husband I have. E vi um até muito mais jeitoso. I saw one who was actually much more handsome. Já tem mais cabelo. He has more hair. Até pode ter mais cabelo. Yeah, he might have a better head of hair, Mas tu nem imaginas o que é que está debaixo daquele cabelo. but you have no idea what's under that hair. E às vezes compramos esta ilusão. Sometimes we buy into this illusion Porque não damos ouvidos because we don't listen à voz do Espírito Santo, to the voice of the Holy Spirit que quer governar a nossa vida that wants to govern our life através da palavra de Deus. through the Word of God. Amém. Resistimos ao seu conselho We resist His word, His advice. e depois largamos o outro que estava mais careca para agarrar o outro que está mais cabeludo And then we leave the bald one to join with the one with a better head of hair. e depois eu percebo que ele só tem cabelo, não tem mais nada na cabeça. And then I come to the knowledge that all he has is hair and nothing in his head. Agora, virando isto para os homens, Now, switching this around to the men, largamos a outra que está um bocadinho mais sem forma we leave the one behind who's a little bit less in shape para agarrar a outra que tem umas formas ali, parece que aquilo foi desenhado ao rigor, and we find a new one who is much better looking, mas ela só tem forma. but that's all she has. E depois olhamos para trás e pensamos, por que eu me meti nisto? Then we look back and we say, why? What have I done? E quantos que eu conheço que compraram essa ilusão? And many I know that have bought into that illusion. Porquê? Why? Porque não deixaram o Espírito Santo governar essa área da sua vida. Because they didn't allow the Holy Spirit to govern that area of their life. Eles entregaram a sua vida ao Senhor, o Espírito Santo veio habitar, They gave their lives to the Lord. The Holy Spirit came to dwell within them. mas na hora de tomar decisões, eles não But at deram ouvidos ao Espírito Santo. But at the time they decided to make decisions, they didn't listen to the Holy Spirit. Resistiram ao governo do Espírito Santo. They resisted the governance of the Holy Spirit. Outros é a área do tempo. Others is the area of time. Tempo e prioridades. Time and priorities. Pois é. Deus diz para servir, God tells you to serve, para ajudar, to help, para colaborar. to cooperate. Meus queridos, Deus diz para andar a segunda milha. God tells us to walk the extra mile. Mas nós,
Ah, isso é para os mais novos, isso é para os mais And we novos. say, no, 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 that's for the younger people. Ai, Senhor, e fechamos os And ouvidos, we close our ears porque queremos ser nós a governar aquela área da nossa vida, do nosso tempo, das nossas prioridades. because we want to be the ones that run that area of our lives, our time and our priorities. E resistimos ao dono da nossa vida. And we resist the owner of our life. Ai, não, agora eu quero é descansar, eu quero é viajar. E anda aí a malta toda. E eu não acho que esteja errado você descansar e viajar os que estão reformados, está And bem? they'll Não é say- isso que eu estou And dizendo. they'll say, no, I want to travel, I want to have fun, and I don't think there's anything wrong with traveling. Mas se você só tem forças para viajar e para andar a curtir But if aí de um lado para o outro, mas não tem forças para fazer nada para a igreja, But if you alguma only- coisa está em desequilíbrio. But if you only have time and energy to go out and party and have fun and travel, but you don't have time for the church or energy for the church, then something is out of balance. O Senhor quer governar a tua vida, The Lord wants to govern our lives. mas como é que tu estás a lidar com o seu governo? But how are you dealing with his governance? É porque quando resistimos ao Senhor Because when we resist the Lord e queremos nós tomar o controle da nossa vida, and we want to have control over our lives, seja em que área for, no, it doesn't matter what the area it's in, a coisa não acaba bem. things don't end up going well for us. Nós sofremos. We suffer. E é por isso que nós precisamos de usar esta oração. And this is why we need to make this prayer. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. May your kingdom come and may your will be done. Neste caso, na minha vida, In this case, in my life, como ela é feita no céu. as it is done in heaven. Amém? Deixe-me lembrar-lhe que apesar de Deus ser o dono de tudo, Let me remind you that despite God being the owner of everything, apesar de Ele querer vir habitar em nós, despite the fact He wants to come and dwell within us, e Ele querer governar a nossa vida, and He wants to govern our life, Deus não força o seu governo. God does not force His governance. A palavra de Deus diz Word of God says, em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Revelation 3:20 says, Behold, I stand at the door and knock. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. If anyone hears my voice and opens the door, I will come to him and eat with him and he with me. Então, o Senhor quer governar a nossa vida. So the Lord wants to govern our Ele não life. quer apenas habitar lá, Ele quer ser o dono, o Senhor da nossa vida. He doesn't just want to live there. He wants to be the Lord, the owner, the master of our life. Mas Ele não nos obriga a isso. But He doesn't force us into that. Ele bate à porta. He knocks on the Ele door convida. and He invites. Ele não obriga ninguém. He doesn't force Sou anyone. eu, és tu, cada um de nós que temos que decidir abrir ou não a porta da nossa vida. It's you and I that has to decide to open this door of our life. Somos nós que temos que decidir abrir cada porta, cada área da nossa vida para que Ele governe. We're the ones who have to decide to open the door of each area of our life so that He can govern. Deixe-me lembrar, quando resistimos ao seu governo, sofremos. Let me remind you that when we resist His governance, we suffer. Mas quando nos entregamos ao seu governo, But when we allow His governance, vivemos o melhor de Deus. we live the best of God. Você quer viver o melhor de Deus? Do you want to live the best of God? É? Então deixe-me lembrar-lhe duas coisas fantásticas que tem o governo de Deus. So let me remind you of two fantastic things that God's governance brings. O seu governo traz consolo e direção. His government brings comfort and direction. Quando o Espírito Santo habita em nós, mas também governa a nossa vida, When the Holy Spirit not only lives in us but governs our life, Ele traz consolo e direção. He brings comfort Oops. and direction. Vamos lá ver este, não quero ir para trás. Vamos lá ver o que diz este versículo. We'll see what this verse says. João 14, 16, 17. E eu rogarei ao Pai, disse Jesus. And Jesus said in John 14:16-17, and I will ask the Father, E Ele vos dará outro consolador, and He will give you another helper para que fique convosco para sempre. to be with you forever, O Espírito da verdade, even the Spirit of truth, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. whom the world cannot receive because it neither sees Him nor knows Him. Mas vós o conheceis, You know Him,
porque habita convosco e estará em vós. For he dwells with you and will be in you. Jesus estava de partida para o Pai, And Jesus was going back to the Father. nas últimas conversas com os seus discípulos. This was among the last conversations he had with his Ele disciples. fala sobre a vinda do Espírito Santo. And he speaks about the coming of the Holy Spirit. E ele menciona aqui duas características, eu sublinhei-as, And he mentions two things that I underline. duas características que revelam também o propósito e o benefício de termos o Espírito Santo na nossa vida. Characteristics that reveal the purpose and the benefit of having the Holy Spirit in our lives. O benefício de quando o deixamos governar na nossa vida. The benefit of allowing him to govern our life. Ele é consolador. He is the helper. Diga lá comigo. Say it O with me. Espírito de The Deus Spirit of God é consolador. is a helper. É consolador. He is a helper. E ele é o Espírito da verdade. And he is the Spirit of truth. Diga lá comigo, ele é o Espírito da verdade. Say with me, he is the Spirit of truth. Amém? O que é que isto significa? What does this mean? Significa que este Consolador, ele, quando governa a nossa vida, ele traz consolo sobre a nossa vida. It means that this helper, when he governs our life, brings consolation to our life. Traz consolo no meio das dores. Brings us comfort in the midst of our pain. Traz consolo no meio das lutas. Comfort in the midst of struggle. Traz consolo no meio das perdas da vida. Comfort in the midst of loss. Ele está lá presente quando passamos por tudo isso. He is there with us and present when we go through all of that. E Ele quer nos consolar. And he wants to console Ele us. quer nos ajudar. He wants to help us. E eu pergunto, quem é que não precisa de consolo nesta vida? And I ask, who doesn't need this in life? Ou você vive uma vida tão boa, corre tudo sempre às mil Or maravilhas? do you live such a great life that nothing bad ever happens? Isso não existe, pois não? That doesn't happen, does it? A verdade é que todos nós passamos por momentos assim, de dores tão grandes, The truth is, all of us go through moments of great pain, de lutas tão grandes, of big difficulties and battles, de perdas que parece que nos desfazem. of incredible losses that tear us down. E nós precisamos do consolo do Espírito Santo nesses momentos. But we need the comfort of the Holy Spirit in those moments. E Ele quer estar presente para nos dar esse consolo. And he wants to be present to give us that comfort. Amém? Mas Ele também traz direção à nossa vida. But he also brings direction to our Ele life. é o Espírito da verdade, o que significa que Ele traz direção, verdadeira direção de Deus sobre a nossa vida. He is the Spirit of truth, so it means he truly brings direction to our life. Em tempos de confusão, In times of confusion, como estes que nós vivemos, like these we live in, que a gente quase já não percebe o que é certo, o que é errado. when people don't know what's right and what's wrong, Em tempos de incertezas, times of uncertainty, de dúvidas, doubts, o Espírito Santo quer estar na nossa vida the Holy Spirit wants to be in our lives para nos mostrar o caminho de Deus To show que us. devemos seguir. to show us the path of God we should follow, O caminho verdadeiro. the true path, Amém? O caminho seguro. the safe path. É isso que o Espírito Santo quer fazer. This is what the Holy Spirit wants to do, Mas que Ele só pode fazer but that he can only do quando nós nos rendemos a Ele. when we surrender to him, Amém? Quando nós nos entregamos a Ele. when we give ourselves to him. Quando resistimos ao Espírito Santo, When we resist the Holy Spirit, nós só sofremos com isso. we suffer with that. Mas quando nos rendemos ao controle do Espírito Santo, But when we surrender to the control of the Holy Spirit, quando deixamos ser Senhor e dono, when we allow him to be the Lord and Master, qual é o resultado? what is the end result? Nós encontramos consolo e direção de Deus. We find comfort and the direction of God. Amém? Porque o Espírito Santo, Ele vem habitar em nós para nos dar este consolo e este conforto. Because the Holy Spirit comes to dwell in us to give us this comfort. No fundo, meus queridos, Deus não nos pede rendição apenas para nos controlar e dizer que Ele é que manda. Não é At isso. the end of the day, God doesn't ask us to surrender just so he can control us. That's not what it's about. Ele não quer fazer de nós He fantoches. doesn't want to make us puppets. É por isso que Ele nos deu o livre-arbítrio. That's why he gave us free will. Pelo contrário, Ele quer governar a nossa vida para nos conduzir e nos abençoar. But to the contrary, he wants to govern our life so that he can direct us. Amém? E agora, estamos a terminar.
And we're coming to the end. E voltamos a este gráfico que vimos há pouco. When we come back to this graphic we saw a little while ago, Porque eu gostaria que nesta manhã because I'd like us this morning nós pensássemos como é que tu estás, como é que tu, irmão, eu, estou a lidar com o Espírito Santo na minha vida. I'd like us to all think to ourselves, how are we dealing with the Holy Spirit in our life? Deus não quer apenas ser um hóspede. God doesn't want to just be a roommate. Ele não quer ser apenas um colega de quarto ou um mordomo, He doesn't want to be a steward, a servant, e muito menos ficar à porta. and much less does he want to be waiting on the outside. Ele quer ser Senhor da tua casa e de toda a tua vida. He wants to be the Lord of your house and your entire life. A pergunta é: The question is, queres render-te ao seu governo ou You- queres resistir? do you want to surrender to his governance or do you want to resist?